conceitos de sociologia. Nesse vídeo vamos falar sobre os conceitos de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica elaborados por Émile Durkheim. Primeiro ponto, para Émile Durkheim, as sociedades tendem a viver em harmonia, tendem à coesão social, à união dos seus membros, à união entre aqueles que compõem as sociedades. Entretanto, Durkheim vai dizer que existem diferentes sociedades, e ele classifica as sociedades como sendo sociedades primitivas e sociedades modernas. A coesão existe nas duas sociedades, mas essa coesão se dá de forma distinta. A solidariedade, os vínculos que unem os indivíduos na sociedade primitiva, ele vai chamar de solidariedade mecânica. Segundo Durkheim, nessa sociedade primitiva, a galera é muito semelhante. E essas pessoas são semelhantes porque praticamente não existe a divisão do trabalho. E aí, então, essa ausência da divisão do trabalho gera pessoas semelhantes, sem grandes desigualdades, sem grandes diferenças sociais. Então, geralmente as pessoas compartilham dos mesmos deuses, têm a mesma ideia sobre o que é certo, sobre o que é errado, e aí o vínculo entre esses indivíduos acontece de forma automática. A solidariedade se dá de forma mecânica. Por outro lado, as sociedades modernas, industriais, complexas, que ele classificou como sendo modernas, também é marcada pela solidariedade, pela coesão social. Só que a solidariedade da sociedade moderna é uma solidariedade diferente e ele vai classificá-la como sendo a solidariedade orgânica. Na sociedade moderna, marcada pela divisão do trabalho, as pessoas são diferentes. Existe uma pluralidade de ideias e justamente por essa pluralidade de ideias é que elas acabam se unindo. Um acredita em um Deus, o outro acredita em outro Deus, o outro não acredita em Deus nenhum, mas todos reconhecem que precisam uns dos outros para que a vida seja possível. Durkheim faz uma analogia com o corpo humano. O meu corpo aqui é formado por vários órgãos e todos esses órgãos precisam executar a sua tarefa para que eu tenha vida plena, precisam executar a sua função para que eu tenha vida plena. Na sociedade moderna e complexa, é exatamente isso que acontece. Todos os indivíduos têm uma função e todos precisam desempenhar essa função para que a sociedade caminhe rumo ao progresso. Essa é a solidariedade orgânica descrita por Durkheim, presente nas sociedades modernas. Bom, entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, Durkheim vai dizer que a solidariedade orgânica deve prevalecer, porque ela gera o avanço de uma estrutura social. Cada pessoa executando a sua função e executando essa função bem, o todo se beneficia. Esses são os conceitos, então, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Quer entender um pouquinho melhor? Quer uma aula mais detalhada? Clique no vídeo aqui do lado, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu, fui!